Você que permanecerá aqui no templo comigo, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. A partir do verso 20. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos pela plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, obrigado por estarmos diante da palavra do Senhor. Obrigado por esse privilégio maravilhoso que é pararmos para meditarmos e estudarmos. E eu lhe peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, fale ao nosso coração nessa hora. Deus, deite sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui uma porção de graça para compreensão e entendimento da tua palavra, e que o teu Espírito comunique algo bem pessoal ao coração de cada um nessa manhã. Eu lhe peço, fala conosco, dá-me graça para transmitir essa mensagem. Pai, eu dependo inteiramente do teu auxílio, da tua ajuda. Espírito Santo, dirija a minha mente, e tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido? Quero chamar a sua atenção mais uma vez para o capítulo 1, no verso 20, que diz assim: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. O apóstolo Paulo,
ele traz, o nosso estudo nessa manhã vai trazer 3 divisões básicas a respeito dessa porção que nós lemos do capítulo 1 e do capítulo 2, bem organizadas. A primeira divisão é do verso 20 ao 23, onde Paulo, o apóstolo, vem defender a suficiência de Cristo para reconciliar o homem com Deus. Cristo, ele vem dizer isso, Cristo é suficiente para reconciliar o homem a Deus, e não existe outro mediador, e não existe algo mais a ser feito para colaborar com esta obra, porque Cristo é suficiente. Da nossa parte, a correspondência ao agir do Senhor é a abertura do coração, é o reconhecimento de que eu preciso do Senhor Jesus, que há um céu e existe o inferno, e que o único caminho que me leva ao céu é através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que o apóstolo vem apresentar aqui de uma maneira muito clara. Dos versos 24 ao 29, Paulo apresenta-se aqui como ministro do ministério de Cristo. Esse mistério, ministro do mistério de Cristo, perdão. E aqui ele vem revelar o que é esse mistério, o que era essa obra, que antes estava escondida, oculta, melhor dizendo, e agora vem ser revelada em Cristo. Nós falaremos aqui que é justamente a mensagem de Cristo chegando aos gentios, que antes os judeus não tinham conhecimento disso. Falaremos sobre isso aqui um pouco mais. E no capítulo 2, do verso 1 ao 5, Paulo sugere aqui a maneira de ser dos que foram reconciliados. Ou seja, uma vez reconciliado, uma vez o homem está distante de Cristo. Ele entrega o seu coração ao Senhor, ele reconhece que ele precisa de Jesus Cristo e agora ele passa a pertencer à família de Cristo. Agora ele está reconciliado com Deus, antes afastado, agora unido. E o que evidencia que uma pessoa está unida a Cristo? O que demonstra que realmente você é crente? O que demonstra que realmente você pertence a Jesus? O apóstolo vem falar a respeito disso aqui, e nós veremos também. Vamos lá então por partes aqui. A primeira parte, o meio pelo qual foi feita a reconciliação. Versículos 24 a 23, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta aí, que de uma maneira expositiva nós vamos passar sobre esses versos. O meio pelo qual, do verso 15 ao verso 19 aqui, que foi o objeto da aula anterior, Jesus Cristo aqui é apresentado como soberano do universo e da igreja, da qual Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo vem apresentar isso, e de fato, Cristo é o cabeça da igreja. Por quê? Porque a instituição igreja, ela foi criada por Jesus Cristo. Cristo é o autor da igreja. Lembra lá, nos últimos momentos, antes dele ser morto, qual que é a mensagem que ele dá aos discípulos? Permanecei unidos. Eu vou partir, mas permaneçam unidos. Após ele ressuscitar, capítulo 1 de Atos, verso 8, o que ele vem dizer? Ele vem dizer, olha, ficai em Jerusalém e aguardai até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele continua dizendo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, permanecer unidos. A ordem de Cristo para os seus discípulos, e discípulo é aquele que segue os passos de alguém. Se você está aqui hoje, sentado neste banco, ou está conectado conosco, acompanhando este culto, discípulo é aquele que decidiu seguir a Cristo, que é o mestre. De que maneira? Seguindo os princípios da sua palavra. É assim que nós nos tornamos discípulos de Cristo, seguindo a orientação, os passos, o caminho que ele nos aponta. E ele vem dizer que ele é o quê? Ele é o próprio caminho. Ou seja, é seguindo a ele, que é o caminho, é que o homem se aproxima cada vez mais de Deus e vai herdar a salvação através de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, herdaremos a salvação. Jesus, portanto, instituiu a igreja. Ele determinou que os seus discípulos permanecessem unidos. Jesus é o cabeça da igreja. E eu gosto de dizer que o Espírito Santo é a alma. Jesus é o cabeça da igreja, mas o Espírito Santo é a alma da igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que impulsiona a igreja. É o Espírito Santo que faz esse corpo
que é eu e você, nós reunidos aqui, tão diferentes. Olha para quem está do seu lado aí, é diferente de você, não é? Somos tão diferentes uns dos outros, somos de classes sociais diferentes, culturas diferentes, localidades diferentes, princípios diferentes, gostos diferentes. Mas o que nos une aqui? Isso é o Espírito Santo, que vai testificando no nosso coração. Você pertence a uma família, você pertence à família de Deus, é o amor de Deus que nos une, e esse amor, ele é impulsionado na prática, é pelo mover do Espírito Santo dentro da igreja. Por que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, todos os seus discípulos, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? E esse poder, ele é derramado em Atos capítulo 2, que é justamente o Espírito Santo. E olha a diferença que o Espírito Santo promoveu na vida de todos aqueles discípulos do Senhor Jesus. Por exemplo, apóstolo Pedro. Se você lê os evangelhos, você vai ver um Pedro para frente igual bico de botina, audacioso, era o primeiro a falar, era o primeiro que até Jesus de vez em quando tinha que dar umas podadas nele, porque ele falava demais, impulsivo, medroso, temeroso, chegou na hora do fogo, amarelou. Um Pedro assim. Quando você lê o livro de Atos, você vê o apóstolo Pedro, um outro homem, completamente diferente, um homem corajoso, um homem que ele foi açoitado ele foi torturado, ele e João, e depois deles serem chicoteados e torturados, eles são libertos, e eles começam a falar que eles estavam felizes por terem sido perseguidos por Jesus. O mesmo Pedro que cá nos evangelhos foge quando Jesus é preso, que nega Jesus, fala, não, esse eu não conheço não, eu não pertenço a essa turma não. Esse Pedro aqui do livro de Atos é um homem cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo gerou uma coragem, um encorajamento na vida desse homem, que agora é um outro personagem, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia, o Espírito Santo operava milagres de cura através da vida deles, coisas extraordinárias e espetaculares através da vida desse homem, porque é o Espírito Santo é que impulsiona a igreja, querido. Um corpo sem alma é o quê? O que é um corpo sem alma? É um defunto, não é? Um corpo sem alma é um defunto. É um defunto. Se a igreja não tivesse o Espírito Santo, ela não existia, querido. É o mover do Espírito Santo aqui é que faz isso ser vivo. É o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha, que quebranta o coração. Quando você chega aqui, às vezes angustiado, preocupado com seus problemas da vida, com os dilemas, com as dificuldades, e você às vezes tão angustiado, entra por esse corredor, senta no banco, na hora do louvor, você começa a abrir os seus lábios, você começa a louvar, e daqui a pouco sente como um frescor no seu coração, e quando você sai no final do culto, você parece que deixou um peso, um saco de cimento aqui dentro e foi embora em paz. Já aconteceu isso com você? O que é isso? Quem é que operou isso na sua vida? O Espírito Santo, que encoraja, que fortalece, que anima, que fala, eu estou junto com você, eu estou junto, há um Deus no céu que opera na sua vida. Tenha fé, é Ele que vai nos impulsionando nessa caminhada, é o Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo é o cabeça, mas o Espírito Santo é a alma que vai nos impulsionando, a igreja do Senhor, a prosseguir. E Paulo demonstra aqui que por meio de Jesus, Deus reconcilia todas as coisas, reconcilia consigo mesmo todas as coisas, no verso 20. Por meio de Jesus, Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Todas, essa palavra é muito genérica, é muito ampla, e realmente, querido, o poder do Senhor, ele é muito amplo, o poder da reconciliação é muito amplo, e eu gosto de dizer que não há causa perdida para isso. O que significa isso, pastor? Não importa quanto o homem esteja afastado do Senhor, há solução para a vida dele. Não importa quão distante o homem esteja do caminho da verdade, Jesus pode alcançá-lo. Você
pode dizer amém por isso? Jesus pode alcançá-lo. Tem, como eu disse, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Tem gente que está perto do caminho. Você conhece gente que está perto do caminho? Gente que está perto do caminho é aquele homem, aquela mulher que, de princípio, de valor, tudo certo, paga os impostos, anda direito, fala corretamente, procura construir a sua família, dirigir a sua casa de maneira acertada, tudo ajustado, mas que falta uma coisa na vida dele. Você já olhou para alguém e disse: que camarada bacana, só falta Jesus na vida dele, todo certinho, toda organizada, tudo em ordem. Aí você fala: só falta Jesus, só falta Jesus, falta tudo, mas sabe aquele negócio está tão perto do caminho, querido. Esse daí, se ele não tiver um encontro com o Senhor, nós veremos aqui a palavra do Senhor dizendo, ele vai para o inferno, infelizmente, porque não é ser certinho e honesto e direito que faz o homem herdar o céu, é apenas Jesus Cristo. É claro que essas coisas vêm como consequência depois, e nós falaremos ao final aqui a respeito dos frutos, mas é Jesus Cristo. Então tem alguns que estão muito perto do caminho, mas ainda não estão no caminho, e existem outros que estão longe do caminho, longe, afastado do caminho, distante do Senhor Jesus. Você conhece gente que você já olhou e falou assim: precisa de um anjo descer do céu, precisa de cair um trovão do céu, precisa de cair um raio do céu para essa pessoa converter, porque está muito longe do caminho, está distante demais. Será que é possível essa pessoa ir para o céu? Será que tem solução para a vida desse cidadão? Será que é possível essa pessoa algum dia encontrar Jesus? Está tão longe de Jesus. Eu quero te dizer que é possível. Não existe causa perdida. Eu não sei se de repente você está aqui e tem orado há algum tempo por algum parente, por algum amigo, por algum familiar, sabe, por alguém às vezes tão perto de você, que você tem orado para que a salvação seja uma realidade na vida dessa pessoa, ou essa pessoa que um dia esteve caminhando nos caminhos da verdade, se desviou, se afastou desse caminho. Eu quero te dizer que há solução. Não existe causa perdida para o Senhor. Assim como um dia você reconheceu Jesus Cristo na sua vida, abriu o seu coração para Ele, e essa chave virou na sua mente, você decidiu caminhar com o Senhor. Eu quero te dizer, querido, não há causa perdida. E o apóstolo Paulo, ele é justamente um dos maiores exemplos disso. Nós vemos Saulo, até no capítulo 7, capítulo 8, início do capítulo 8 de Atos. Quem era Saulo? Quem era o apóstolo Paulo? Era um perseguidor de cristão, era um torturador de crente. Ele torturava mulheres, crianças e homens, ele matava cristãos. Era uma causa perdida para os cristãos, não tinha solução para a vida desse homem, até que Jesus Cristo atravessou o caminho dele. Jesus Cristo atravessou o caminho dele. No capítulo 8, ali quando ele estava indo para Damasco prender outros cristãos. Querido, ore, insista da oração, fala: Senhor, atravessa o caminho daquele meu parente, atravessa o caminho dele, Senhor, envia um anjo do Senhor, dá uma experiência com o Senhor, meu Deus, para que aquele coração seja quebrantado, meu Deus, e ele decida, e os olhos dela se abrem, meu Deus, para ela enxergar que há um Deus no céu, porque aí sim haverá transformação, haverá libertação, haverá realmente mudança de vida. Guarde isso, não existe causa perdida para Deus, não existe. O plano da reconciliação, aqui o apóstolo, do verso 20 e 21, ele vem utilizar o verbo reconciliar. Reconciliar significa trazer junto, no original vai dizer totalmente reconciliado, totalmente reconciliado. E Paulo, ele usa aqui essa expressão justamente para contra-atacar falsos mestres, que consideravam Jesus Cristo apenas como um espírito emanado de Deus, e não como um homem que realmente existiu na face da terra. Existia no primeiro século uma doutrina falsa, um falso ensinamento que queria descaracterizar a pessoa e a obra de Cristo. Descaracterizar. E o diabo, ele sempre tenta fazer isso.
mexer nas verdades do Evangelho, sempre, até hoje a estratégia é a mesma, mexer nas verdades. E essa doutrina falsa, ela existiu no primeiro século, de que existiu um espírito de Deus chamado Cristo, e não um homem verdadeiro. Era um falso ensinamento. Por quê? Porque agindo dessa maneira, o Senhor Jesus seria incapaz de reconciliar o homem ao Criador, porque era necessário haver derramamento de sangue. Nós veremos aqui, e um sangue foi derramado, o sangue de um justo foi derramado em proveito de todos. Cristo possui a plenitude da divindade. Cristo, aquele homem, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, que ele se desvestiu-se da sua glória e encarnou em forma humana. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se desvestiu da sua glória e ele encarnou nesse corpo limitado aqui, igual o seu, que precisa de comer arroz, feijão, que precisa de dormir. Jesus precisava de fazer as mesmas coisas que eu e você precisamos para a gente sobreviver, mas a plenitude da divindade era ele, sem pecado, imaculado. Ele realmente é capacitado para reconciliar de uma maneira completa todos os pecadores a Deus. O plano divino para a reconciliação se fez em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Quando vemos lá em Gênesis, Deus criou o mundo, e tudo que Ele criou, Ele próprio diz, e era bom. Tudo que Deus criou era bom, até que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou na raça humana e causou um estrago, uma ruína, uma tragédia fatal na vida do homem. E o pecado, ele influenciou não somente o homem, mas também a natureza. Esse ecossistema, ele não é do mesmo jeito como está lá no Éden, como foi proposto por Deus lá do Éden. Ele está desequilibrado por conta também desse pecado que entrou na raça humana e afetou. A queda resultou não somente nessa tragédia fatal na vida do homem, mas também afetou a criação, toda a obra da criação. O pecado, ele destruiu a perfeita harmonia com que Deus constituiu e criou e formou todas as coisas. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 8, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O verso 23 vai falar justamente do agir agora do Senhor, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós aguardamos a redenção do agir do Senhor nas nossas vidas. E essa redenção aqui, eu estou dizendo, o complemento da obra da salvação, que será quando nós realmente nos apresentarmos ao Senhor. No dia que o nosso CPF for baixado aqui, e realmente nós agora passarmos a herdar o reino do Senhor, quando nos encontrarmos com o Senhor, ou no dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, que a Bíblia diz que em um instante, em um piscar de olhos, nós desapareceremos daqui, e o nosso corpo, e quando a Bíblia fala desaparecer, é desaparecer mesmo, não significa morrer, porque quando morre o corpo fica. Não, quando a igreja for arrebatada, os crentes vão desaparecer da face da terra. E a Bíblia diz que num piscar de olhos, esse corpo nosso, material, físico, falho, pecaminoso, ele será modificado em um corpo de glória, onde realmente aí nos encontraremos com o Senhor. Então, nesse instante aqui, é que vai culminar aqui essa obra da redenção, a plenitude dessa obra da redenção. Agora, essa expressão, todas as coisas, que está no verso 20, e que eu enfatizei aqui, que não há causa perdida por conta disso, mas essa expressão, ela exclui algumas coisas. Ela exclui 3 coisas aqui que eu quero fazer referência. Primeiro, os incrédulos, para os quais o destino está definido. Ou seja, o incrédulo é aquele que recusa a obra
redentora de Cristo. É aquele que deliberadamente no seu coração fala: não, eu não me importo com isso, ou eu não quero Jesus na minha vida. Sabe aquele negócio de você bater a porta e a pessoa não abrir a porta? É isso que o Espírito Santo ele faz. O Senhor Jesus disse isso, né? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse esse texto. O Espírito Santo, essa palavra, ela vai sendo dita. Hoje, mais do que nunca, a gente vive a era da informação. Todas as pessoas têm acesso à informação, qualquer tipo de informação na sua mão, através do celular. Mais do que nunca, o reino do Senhor tem sido propagado, a mensagem do Evangelho da salvação tem sido dita, mas muitos têm recusado, muitos têm rejeitado. E para esses, o fim será triste. Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus vai dizer no Mateus 25, versos 41 e 46, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Querido, haverá um dia em que todos esses que rejeitaram a obra de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, eles terão que prestar contas perante Deus. Eles terão que comparecer perante Deus para receberem um juízo de condenação. A sentença já está escrita. A sentença de condenação já está escrita. Agora basta a pessoa se colocar ou não debaixo dessa sentença de condenação. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O apóstolo João vai dizer o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. De uma maneira muito clara, a Bíblia ela não deixa dúvidas. Se existe algo que é aberto e transparente, chama-se o Evangelho de Cristo Jesus. Toda a mensagem da salvação e todo o passado, o presente e o futuro é revelado através da palavra do Senhor. E Deus decidiu descortinar para mim e para você os eventos do fim dos tempos. Jesus disse alguns deles em Mateus capítulos 24, 25, 26, e a outros homens de Deus foram revelados, profeta Daniel, profeta Isaías, o apóstolo João, principalmente ao escrever o Apocalipse, ele vem escrever de uma maneira muito detalhada, e o Senhor Deus descortinando aos nossos olhos o que vai acontecer lá na frente. Jesus, o Senhor Deus está falando, Deus que tem o conhecimento do passado, do ontem e do amanhã, Ele tem a plenitude do conhecimento em todas as coisas. Ele está narrando o fim do jogo para mim e para você. Como que vai ser o fim do jogo? Já está dito aqui. Essa vida que estamos vivendo, já está dito o final. E ele vem dizer que, principalmente eu quero chamar a sua atenção no início, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O mundo, o diabo como mestre do engano que é, e eu falo mestre do engano porque
Ele, estando no céu, ao lado do trono da graça, do trono de Deus, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. Então, ele é 171 puro. Ele tem uma capacidade de engano extraordinária, porque ele enganou os anjos do céu. Você imagina só, onde não havia pecado, ele conseguiu convencer os anjos a se rebelarem contra Deus. Deus abriu a porta do céu e colocou todo mundo de porta para fora, despejou todo mundo, saiu todo mundo. E ele vem agora à terra a enganar o homem. E você quer ver uma visão distorcida que existe, é a respeito do inferno. A visão secular do mundo, como é o inferno? Que o diabo, com um cetro na sua mão, é o dono do pedaço, e que ele é que manda no inferno. Não é essa a visão secular do mundo? O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você, de como que será o final dele? De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quem é que é o dono do lago de fogo e enxofre? Quem é o dono do lago de fogo e enxofre? Deus. Quem é que vai mandar no lago de fogo e enxofre? Deus. Quem é que vai atormentar no lago de fogo e enxofre? Deus. Serão atormentados por Deus. O diabo será atormentado de dia e de noite. Os demônios serão atormentados de dia e de noite. E todos aqueles que recusam a obra salvadora de Cristo Jesus também serão atormentados de dia e de noite. Agora olha para você ver como é que Deus é justo. Deus é justo? Deus é justo. Deus é justo. Porque Ele vai dizer que nesse tribunal aqui, nesse tribunal chamado de o grande trono branco, onde todos comparecerão perante Deus, todos aqueles que não são salvos, que não é a igreja do Senhor, eles vão ser julgados, e o texto diz aqui, e condenados, cada um segundo as suas obras. Verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Livros aqui, querido, está no plural, não é o livro da vida, porque ele vai dizer, e abriu-se outro livro, que é o da vida, os livros, ou seja, tudo que as pessoas fazem está sendo registrado. Tudo está sendo contabilizado. E abriu-se outro livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Querido, tudo que o homem faz, fala, ele vai dar conta. Toda essa afronta e perseguição que vemos contra a igreja do Senhor, que são promovidas por aqueles enganados pelo diabo, que acham que são alguma coisa, mas que são tolos, porque estão sendo massa de manobra do diabo, que está usando eles contra a mensagem da cruz. Esses que vemos às vezes na mídia social, na televisão, achincalhando o evangelho, fazendo da Bíblia, fazendo da cruz, coisa de sarcasmo, queridos, todos, a Bíblia está dizendo que vão prestar contas perante Deus e serão julgados de acordo com a sua obra. Ou seja, a Bíblia deixa de uma maneira muito clara para a gente que lá no inferno, o inferno não vai ser igual para todo mundo. Haverá um grau de sofrimento diferente para cada pessoa de acordo com a sua obra. Mas todos serão atormentados de dia e de noite. Como que vai ser isso? A gente não sabe. Deus é perfeito em tudo. Assim como ele vai dizer que a recompensa aos cristãos, que é chamado de galardão, que vai ser dada por Jesus Cristo a cada um, ele diz que o galardão corresponde, é uma recompensa à obra de cada um que foi feita aqui na terra. Então tudo aquilo que você faz para o reino de Cristo, isso também está sendo registrado. E você será recompensado pelo que você faz aqui, pelo reino de Cristo. É o galardão que cada um também vai receber. Nosso Deus é um Deus perfeito. Então nós vemos aqui que os incrédulos, esses que rejeitam, serão condenados. Quem será condenado também? Satanás. O próprio texto que nós lemos aqui, a quem Deus esmagará debaixo dos nossos pés. E essa obra de ser esmagado vai ser consumada aqui, quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o terceiro grupo, que são os anjos caídos. Quem são anjos caídos? São os demônios. E quem são os demônios? São anjos que foram criados por Deus, seres celestiais, aqueles que estavam ao lado de Deus, no céu,
e que foram enganados pelo diabo, tiveram seu coração corrompido, se rebelaram contra Deus e por causa disso foram expulsos da presença de Deus, foram despejados do céu. Para esses também, o fim da condenação é certo. E o apóstolo Paulo aqui no verso 21, ele lembra que aos Colossenses o que eles eram antes de Deus. Antes de Deus, o apóstolo vai utilizar no verso 1 algumas expressões: estranhos, inimigos no entendimento, ou seja, estranho, afastado, alienado de Deus, inimigos no entendimento porque eles agiam deliberadamente contra Deus, e o homem sem Deus, e ele ainda continua dizendo a respeito de obras malignas, porque o homem afastado de Deus, querido, ele vai fazer aquilo que é natural da carne. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 5, obras da carne, e depois ele vai dizer o que é o fruto do Espírito. As obras da carne é tudo aquilo que o homem faz naturalmente, no seu desejo, é só deixar a maré levar, que a gente passa a ser corrupto, a gente passa a ser egoísta, a gente passa a desejar as coisas do outro, a gente passa a querer apropriar-se das coisas do outro, aquilo que não é nosso, é só deixar a maré levar, é assim, porque nós temos no nosso DNA, querido, um negócio chamado pecado. Está no nosso DNA. A gente já nasce com isso. A gente não precisa ensinar ninguém a pecar. Ou alguém aqui ensinou o filho de 6 meses a morder o colega para tomar alguma coisa dele. A gente não ensina. A gente não precisa de ensinar. E o menino chega perto da gente e chuta a canela da gente. Um pai, meu filho, chega perto do pastor e chuta a canela dele. Não faz isso. Não faz. Mas isso é o quê? Acontece de forma natural. Chuta o seu colega. Não precisa. Não precisa. Está o quê? Na gente. Isso cresce junto com a gente. E aí o grau da maldade só vai aumentando à medida que a gente vai crescendo, e se a gente for se afastando do Senhor, aí esse grau dessa maldade vai aumentando cada vez mais. Por isso que nós vemos aí algumas atrocidades acontecendo. Violência de uma pessoa contra outra, uma violência sexual, um estupro contra uma criança, contra um bebê, contra matar uma criança inocente. Aí nós vamos vendo essa maldade crescer. Ela tem limite? Não tem limite, não. Não tem limite. O buraco não tem fundo. O buraco do pecado dele não tem fundo. E ele vai arrastando o homem, conduzindo o homem para cada vez mais longe da presença do Senhor. O apóstolo Paulo vem dizer aqui, olha, vocês são, antes de serem reconciliados, estavam estranhos, inimigos de Deus, precisando realmente da reconciliação. E qual foi o meio usado para a reconciliação? Versos 20 a 22, o apóstolo vem dizer: fez-se a paz pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. O sangue aqui se refere metaforicamente aqui à expiação de Cristo, de uma maneira metafórica, ao sacrifício lá do Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, lá atrás, quando o homem pecava, como que ele obtinha o perdão do seu pecado? Como que ele era redimido do seu pecado? Ele trazia lá, principalmente em Levítico, no livro de Levítico, no Antigo Testamento, nós vemos a questão dos sacrifícios, como que eram, a organização do sacrifício, que foi instituído pelo próprio Deus. O homem pegava um animal, ele tinha que caminhar até a porta do tabernáculo, entregava ali ao sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do animal, na cabeça do homem, orava, o pecado do homem passava para o animal, ele degolava aquele animal, ele tinha que aspergir o sangue dele nas paredes do altar de holocausto, que era uma churrasqueira, que tinha fogo por baixo, e a brasa embaixo, e em cima a grelha, e ele tinha que degolar aquele animal, partir aquele animal, tirar-lhe as vísceras, jogava fora, tirava a gordura, colocava em cima, pegava algumas partes da carne, tirava para os sacerdotes, colocava em cima e fazia um churrasco, e o cheiro ali subia ao trono da graça, e Deus recebia aquilo ali como uma forma de perdão, e perdoava o homem pelo seu pecado. A obra de Jesus Cristo, o seu sangue aspergido na cruz do Calvário, tem justamente essa finalidade, querido, de redimir, porque o perdão ele era obtido através do derramamento de sangue. O apóstolo Pedro vai dizer lá
na sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, um cordeiro. Jesus Cristo, ele, como um cordeiro, ele se entregou. Não foram os homens que tomaram o seu corpo. Não foi o sinédrio que matou Jesus. Não foram os homens do sinédrio que mataram. Não, Jesus, ele se entregou. Ele se entregou e o seu sangue foi derramado para realmente promover o perdão dos nossos pecados. Portanto, ao derramar do seu sangue na cruz, Jesus estabeleceu paz entre Deus e o homem. Efésios capítulo 2, verso 13, diz que: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Querido, é Cristo. Cristo é suficiente. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi e é a única maneira do homem se conectar com Deus. Ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante realmente a sua morte em Cristo. E qual que é a finalidade da reconciliação? É realmente, ele vai dizer no verso 22, o alvo supremo da reconciliação é a apresentação dos salvos perante o Senhor de maneira santa, santos, inculpáveis e incorruptíveis. É para isso a obra da reconciliação, para apresentarmos santos perante o Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, o apóstolo vai dizer: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele está fazendo referência aqui à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, chamado realmente para ser um povo. E o que é a igreja? A igreja não é esse local, querido, não é esse templo, não são esses bancos. A igreja é esse povo reunido, é esse povo que clama pelo nome do Senhor. Santos, e aqui ele vai utilizar algumas expressões. A primeira dela é santo. Santo significa o quê? Separado. Separado. Então o apóstolo ele vai dizer aqui que nós somos separados do pecado e dedicados a Deus. Portanto, não é compatível a igreja do Senhor manter proximidade ou algum tipo de conduta que não seja conduta baseada nos princípios da palavra do Senhor. Não há como haver concordância entre luz e trevas. Onde você acende a luz na sua casa, fica algum lugar escuro? Não. Não há como misturar água com óleo. São matérias incompatíveis. Não conseguem ocupar o mesmo espaço, não há sintonia entre essas duas coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo do Senhor, ele é um povo santo, que tem que ser separado das coisas do pecado. Querido, então o que significa isso de maneira muito prática? A nossa forma de conduta tem que ser diferente da forma de conduta e do padrão de conduta do mundo. É preciso haver separação. É preciso haver separação. Sabe, porque as coisas do inimigo, elas corrompem de maneira muito sutil. Músicas corrompem de uma maneira muito sutil, muito além do que você pode imaginar. Às vezes você pode pensar: não, isso não me contamina, mas vai contaminar o seu filho, mas vai contaminar a vida de outro que está ouvindo. Sabe, querido, o diabo ele trabalha de uma maneira sempre muito sutil. Lembre-se disso. Ele enganou os anjos do céu. Olha o quanto que eu e você somos suscetíveis de sermos enganados e enredados pelas coisas do inimigo, e de aos poucos nos afastarmos da presença do Senhor, que é esse alerta que o apóstolo também vai trazer à igreja de Colossenses aqui, ao povo de Colosso. Santo, não tem como haver comunhão, querido, entre luz e trevas. Não tem como haver comunhão, e a gente deve realmente vigiar. Efésios capítulo 1, verso 4, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor.
Deus quer para si um povo exclusivo, um povo realmente separado, um povo que não tem comunhão com as coisas do mundo, com as coisas do pecado. Agora, é claro que, pastor, eu vou ser um alienado do mundo. Não, não é isso. Entenda só, essa mesma palavra que diz que nós temos que ser santos, separados, o próprio Senhor Jesus, agora ele vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo e vamos ficar no mundo para sermos luz para esse mundo, para salgarmos, para trazermos tempero a esse mundo, um tempero diferente, para trazermos um sabor diferente para esse mundo, para as pessoas olharem para a sua vida e falar: não, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Anda direito, faz direito, é um abençoado de Deus na sua vida. Eu vejo que tem um negócio diferente na sua vida. Você tem paz no coração. Eu sei do problema que você está vivendo, mas você consegue deitar e dormir. Eu quero ter isso na minha vida. Isso, querido, é ser sal e luz do mundo. É nos seus negócios você honrar o nome do Senhor, você ter coragem de falar: não, eu não vou fazer esse negócio não. Rapaz, mas você vai perder essa oportunidade. Eu vou. Mas você, não, eu não tenho medo não. Deus vai prover. Deus é dono do meu negócio. Esse negócio eu estou sentindo que não é para eu entrar. Não quero fazer parceria com essa pessoa não. Rapaz, você vai perder essa oportunidade. Que negócio bom é esse? Não, mas eu não vou fazer não. Tem algumas coisas contra os princípios aqui, contra os meus princípios. Os meus princípios são os princípios da Bíblia. Não, eu não vou falar mentira para entrar nesse negócio não. Não, eu não vou soltar um dinheiro lá para o negócio ser liberado não. Não, não vou fazer isso não. Rapaz, mas seu negócio não vai para frente. Não, mas não tem problema não. Esse daqui não vai. Esse daqui pode até não ir, porque se também eu orar e Deus quiser abrir essa porta, Ele abre. Mas se o Senhor não quiser abrir essa daqui, está tudo bem, Ele vai abrir outra. Ele me sustentou até aqui, Ele vai continuar sustentando. Ele vai me abençoar. Quem coloca o pão na minha mesa é o Senhor. Ele me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá graça. É Ele que abre as portas para mim. Eu confio nele. Eu confio nele. Rapaz, o cidadão que não é crente do seu lado olha esse negócio e fala: eu quero ter essa mesma paz que você tem. Onde é que é? Onde é que eu consigo isso? Sabe, querido, isso é que é ser sal e luz do mundo. De uma maneira prática, na nossa vida, não é ficar andando no meio da rua com a Bíblia aberta e recitando versículos. Não, não é isso. Ser sal e ser luz do mundo é influenciarmos as pessoas, né, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de falar, é refletindo a luz do Senhor na vida das pessoas. Aí sim, a mensagem vai tocando o coração e as pessoas vão sendo impactadas. É assim que o Evangelho vai progredindo. Inculpáveis significa sem culpa perante o Senhor. O apóstolo vai utilizar essa expressão, que somos realmente inculpáveis, porque uma vez que o homem ele entrega o seu coração a Jesus, ele é salvo, ele se torna inculpável perante Deus. Agora a condenação do pecado já não pesa mais sobre este homem, sobre essa mulher. Agora foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A culpa do pecado de Adão agora não pesa sobre ele. Ele morrendo, ele vai para o céu. Ele vai para o céu, mas agora em Cristo, ele vai ter a sua mentalidade mudada, ele vai ser uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, capítulo 12, verso 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, agora caminhando no caminho da verdade, a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai trazendo luz no meu caminhar e eu vou começando a enxergar. Não, eu não devo entrar por aqui, eu não devo fazer esse negócio, eu não devo seguir, eu tenho que mudar de direção. E aí ele vai trabalhando no meu coração, eu vou mudando de direção, vai mudando a vida. Daqui a pouco a pessoa que seguia por aqui, já está seguindo por aqui, em paz, tudo normal na vida dela, reconciliado com o Senhor. Essa é a obra da regeneração. E agora vivendo uma vida santificada perante o Senhor, ele começa a se afastar de tudo aquilo que o afasta de Deus. Ele vai deixando de lado as práticas, as coisas do pecado, as coisas que o levavam para longe de Deus, ele vai deixando de lado e ele vai caminhando de uma maneira alinhada com o Senhor. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Ou seja, é necessário a santificação na vida do cristão, e o Espírito Santo vai trabalhando isso nas nossas vidas. E qual que é? Aí no verso 23, ele vai dizer sobre a evidência da reconciliação. A evidência da reconciliação com Cristo. O que é, querido?
O que mostra que você é salvo? Quem está do seu lado, se olhar para você, como é que ela vai saber se você é um cristão ou não é? São os nossos frutos. Como que você sabe que um pé de manga é um pé de manga? Porque produz manga. Pensa alguém que não conhece pé de nada, sou eu. Só sei o que é banana e manga. Sou ruim para conhecer pé das coisas. Não nasci, não fui ligado à terra, não conheço. A Marcela é boa, ela olha, isso aqui é pé disso. Mas como é que você sabe? Não, eu sei. Eu não sei. Eu sei o que é mangueira e pé de banana, e a bananeira. Esse eu conheço. E a goiabeira. Agora o resto eu não conheço, não. Mas a gente conhece a árvore, pelo quê? Pelo fruto dela. Pelo fruto. Não, isso aqui é laranja. Não, isso aqui então é laranjeira. É pelo fruto que se evidencia. E o fruto, ele é algo que? Natural da árvore. Natural da árvore. Sai dela de maneira espontânea, de maneira natural. A árvore não precisa fazer força. Vai sair aquele fruto. E aquilo que sai dela, que ela produz, é que demonstra quem ela é. A palavra do Senhor vai dizer que assim é comigo e com você. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai deixando marcas. Lá no seu trabalho você deixa marcas. As pessoas com quem você faz negócios, você deixa marcas com elas. Lá dentro da sua casa, na reunião dos parentes, você deixa as marcas. Na escola, você deixa as suas marcas. E são essas marcas que as pessoas olham nas nossas vidas e vão poder identificar. Não, essa marca aqui é marca de crente. Não, essa marca não é marca de crente. Sabe, querido, são os frutos. É aquilo que a gente vai revelando de nós mesmos. É aquilo que vai saindo de uma maneira natural das nossas vidas. É isso que o Senhor vai dizer. É pelo fruto que conhecereis a árvore. Então, se você é cristão realmente, o fruto do Espírito tem que ser revelado na sua vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, o que é o fruto do Espírito? Ele é dividido em 9 partes: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então são essas coisas que vão sendo evidenciadas na sua vida. E aí não, ele é um cristão de verdade. Tem fruto do Espírito na vida dele. Tem fruto do Espírito na vida dela. É crente de verdade. Sabe, querido, são essas marcas. Então o apóstolo vai dizer aqui que essa evidência da reconciliação é o fruto que eu e você damos, são as marcas que você vai deixando ao longo da sua caminhada. O ministério aqui da reconciliação, do verso 24 ao 29, ele vai dizer isso. As raízes aqui desse ministério, o apóstolo Paulo vai dizer que no verso 24 aí, com muitas aflições, ele vem servir, ele serviu ao Senhor, ele se dispôs a servir. E o ministério do apóstolo Paulo foi sim um ministério de muita perseguição, porque o inimigo das nossas almas, ele faz perseguição contra a igreja do Senhor. O diabo, embora eu disse que ele seja a grande oposição, um mestre no engano, ele faz oposição à igreja do Senhor apenas de 2 maneiras. Você sabe quais são elas? Quais são as 2 maneiras que o diabo faz oposição à igreja do Senhor? Primeira delas, perseguição. Perseguição, ele tenta sufocar a igreja do Senhor. Ele tenta sufocar, acabar com ela. Começou lá em Atos capítulo 8, com o próprio Saulo perseguindo a igreja do Senhor. E essa perseguição foi ao longo de todos os séculos da igreja, até hoje existe. Não existe perseguição hoje a cristãos? Existe. Nós não oramos pelos irmãos da igreja perseguida? Existe. Há lugares onde crentes são presos, torturados, têm os seus filhos, mulher estuprada, filhos mortos, porque é crente. Só porque é crente, não cometeu crime nenhum. O crime é ser crente. Não pode servir a Cristo, não pode ter uma Bíblia, não pode. Perseguição ainda acontece. É uma estratégia. E a outra estratégia? Quando o diabo não consegue fechar a porta da igreja, o que ele faz? Ele entra por ela. E a outra estratégia dele é falsa doutrina, falsos ensinos, heresia. É a outra estratégia. Ele só tem essas 2 estratégias. Ou ele tenta fechar a porta da igreja, quando ele não consegue fechar, ele entra por ela, através de falsos ensinos. E isso de uma maneira muito sutil, muito sorrateira, muito imperceptível, porque se ele entrar pela porta da igreja de chifre e tridente, todo mundo vai saber quem é ele.
Então ele não entra dessa maneira, ele entra sorrateiramente, e ele começa a tentar modificar algumas coisas dessa verdade aqui, dessa palavra. Me responda uma coisa, uma meia-verdade é o quê? Uma mentira. Uma meia-verdade é uma mentira. Então o diabo ele não vai falar mentira, porque se ele falar uma mentira, você vai identificar que é uma mentira. Ele vai trazer uma meia-verdade. Então ele vai pegar essa palavra e vai mudar algumas coisas nela para transformá-la. Por isso que a gente tem que ter alerta, muito cuidado em relação à palavra do Senhor, ao cuidado com ela, sabe, para não sermos enganados pelo ardil do inimigo na nossa vida. O apóstolo Paulo cumpriu o seu ministério, perseverou até o final e Deus o abençoou. E nós vemos aqui ele terminar esse ensinamento aqui falando do seu grande empenho no ministério, versículo 29, o empenho para cumprir o ministério do Senhor na sua vida. Para isso, ele diz, para isso é que também me afadigo. Quanto se afadigou, mesmo preso, ele vai escrever essa carta, por exemplo, aos Colossenses. Ele estava preso, e ele escreveu essa e algumas cartas, chamadas cartas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Estava preso lá em Roma, aguardando ser julgado. E esse julgamento ele foi absolvido por uma falsa acusação, foi absolvido, mas ainda assim preso, servindo ao Senhor, a todo tempo se dispôs a servir ao Senhor, se esforçando para que o Evangelho alcançasse a outros. E ele termina aqui no capítulo 2, verso 1 a 5, falando da maneira dos reconciliados, a maneira como que ele se importava com esses, agora que, embora não tivessem conhecido, visto a sua face, que é a expressão que ele utiliza, mas foram reconciliados em Deus, o quanto ele ainda se importava com a vida deles. E ele vem dizer que a sua oração, ele orava para que eles recebessem consolo do Espírito Santo, ou seja, fossem animados pelo agir do Espírito Santo, para que eles no verso 2, capítulo 2, verso 2, vivessem em comunhão. E a comunhão é uma das coisas mais importantes na igreja do Senhor, porque o que nos mantém unidos aqui é a comunhão em Cristo Jesus. Comunhão significa haver algo em comum, e o que nos une e o que há de comum entre nós é o amor por Cristo e o amor pela obra do Senhor. E o apóstolo vai dizer o quão importante é não abrir espaço para o falso ensino, porque a falsa doutrina ela vai causar divisão, e a divisão acaba com a igreja. E por último aqui ele vai dizer ainda da convicção, da importância da convicção, versos 2 a 5, a convicção da fé, a convicção da verdade que é Cristo Jesus, sabe, a esperança realmente da nossa glória. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra que tanto nos inspira, que tanto nos ensina, que tanto nos dá orientação. E eu quero orar contigo. Vamos colocar de pé? A palavra do Senhor, ela realmente é inspiradora. Gostaria que você fechasse seus olhos. Como nós dissemos aqui nessa manhã, eu quero te lembrar de algumas coisas aqui. Primeira delas, a obra do Senhor, Cristo é suficiente para a nossa salvação. E a obra dele é para todos. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não há limite para o agir do Senhor. Não existe causa perdida para Deus. Se de repente você está orando por alguém que está afastado do Senhor, ou que nunca entregou o coração a Jesus, você tem insistido, eu quero te animar nessa manhã a continuar orando. Não esmoreça, não baixe a guarda, não desista dessa pessoa, não desista. Não há causa perdida para o Senhor. Não há causa perdida. Ele pode nessa manhã enviar um anjo para poder tocar, para dar uma experiência lá com essa pessoa, para mudar a vida dela. Não existe causa perdida. Permaneça sempre firmado no caminho da verdade. Permaneça com Cristo. Não dê espaço às coisas do diabo na sua vida. Lembre-se disso. Ele vai tentar te enganar. Ele conseguiu enganar os anjos. Ele pode te enganar se você não vigiar. Ele vai tentar entrar de maneira sorrateira na sua vida. Você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus, você tem que viver uma vida diferente. Esse é o meu desafio e o seu, querido.
Não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Mas é um preço que a gente paga para viver uma vida de santidade, para que um dia a gente possa se apresentar perante o Senhor. Um dia todos hão de comparecer perante o trono da graça. Todos, todos. Um dia a trombeta vai tocar e a igreja daqui vai subir. Em nome de Jesus, eu e você estaremos lá. Em nome de Jesus, a sua casa vai estar lá. Declare isso pela fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos herdar o céu. Todos na minha casa vão herdar o céu. Em nome de Jesus, a gente vai estar lá. Nós não estaremos lá no dia do juízo, da condenação. Nenhum da minha casa vai ser condenado. Então lembre-se disso, permaneça, decida viver sempre uma vida de santidade, apegado à palavra do Senhor, que o seu coração venha arder a chama do Senhor, que você venha cada dia mais se envolver com a obra do Senhor, se dispor a envolver com o reino do Senhor. Não perca tempo com as coisas que às vezes o diabo tem tentado colocar perante você, para você aproveitar o seu tempo com outras coisas e tem deixado de colocar como prioridade as coisas do Senhor. Fique alerta, querido. Fique alerta, fique alerta. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é desafiadora. Ela nos impulsiona a sairmos do lugar que nós estamos e a darmos sempre mais um passo em direção ao Senhor. Um passo em direção ao Senhor. Meu Deus, e ela também nos mostra que, meu Deus, ela é a luz, ela é o caminho. Porque a Tua palavra é a mensagem de Cristo a nós, e Cristo é o caminho, e Ele nos deixou essa palavra como bússola, meu Deus, para nos apontar o caminho que é Cristo, e para trilharmos esse caminho. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a melhorar, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a melhorar como crente, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos parentes, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Meu Deus, que onde pisarmos o nosso pé, a presença do Senhor vá conosco. Meu Deus amado, e que a gente seja sal e luz do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Meu Deus, que as pessoas vejam Cristo em nós, que os nossos frutos, as nossas marcas, meu Deus, sejam marcas de verdadeiro cristãos nessa terra, em nome de Jesus. Que a gente honre o Senhor acima de tudo, que a gente decida, Deus, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso conforto, abrir mão, meu Deus, do nosso dinheiro, abrir mão de usufruir algumas coisas de prazer dessa vida, para nos envolvermos com o Senhor, para nos envolvermos com a obra do Senhor, com o reino do Senhor. Deus, nos ajuda a ficar alerta, porque o sinal já está na hora de bater, Cristo já está na hora de voltar, a trombeta já está quase na hora de soar. Meu Deus, não nos deixe ficar iludido com as coisas do mundo. O diabo ele tem tentado nos distrair nesse tempo do fim. Tem misericórdia de nós. Deus, coloca no nosso coração, meu Deus amado, um desejo ardente a cada dia mais de buscar o Senhor, e que a gente venha corresponder, meu Deus, a este agir do Teu Espírito Santo, nos envolvendo a cada dia mais com Cristo e com as coisas do reino do Senhor. Eu lhe peço que, meu Deus, o Teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Complete, e que ela venha produzir fruto, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Deus, eu também entrego o nosso dia nas Tuas mãos, esse restante de dia, que seja um dia de paz, um dia de boas notícias, meu Deus, um dia em que possamos, meu Deus, realmente descansar, falar do Senhor a outros, e que à noite estejamos aqui na Tua casa, para mais uma vez prestarmos o nosso culto ao Senhor, trazermos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, e sermos mais uma vez cheios através da palavra do Senhor. É isso que eu lhe peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa, querido, hoje e para sempre. Amém.